Quando o amor reina nos corações, quando o homem controla as emoções, quando a guerra então cessar e o homem se arrepender, o mundo vai se transformar e o bem irá prevalecer. A tempestade vai passar e o mundo verá a luz. A paz então irá reinar, como prometeu Jesus. Quando o amor reina nos corações, quando o homem controla as emoções, quando a guerra então cessar e o homem se arrepender, o mundo vai se transformar e o bem irá prevalecer. A tempestade vai passar e o mundo verá a luz. A paz então irá reinar, como prometeu Jesus. Quem sou eu? Aonde estou? Em silêncio me pergunto para onde eu vou. O meu pensamento vai aonde eu não posso ir. Para onde vou? Vou buscar em Deus as verdades que eu preciso ouvir. Já ouvi falar alguma vez que existe um novo mundo para ser feliz. Só depende do melhor que eu fizer. Quem sou eu? Aonde estou? Em silêncio me pergunto para onde eu vou. O meu pensamento vai aonde eu não posso ir. Para onde vou? Vou buscar em Deus as verdades que eu preciso ouvir. Já ouvi falar alguma vez que existe um novo mundo para ser feliz. Só depende do melhor que eu fizer. Só depende do melhor que a gente fizer. Nós somos aprendizes
Somos crianças, todo meu passado eu trago na lembrança. Chico Xavier foi o professor, exemplo de fé, exemplo de amor. Somos caminheiros em busca de uma luz. Chico mensageiro do Mestre Jesus. Amor e caridade ele ensinou. Exemplo de humildade ele deixou. Amor e caridade ele ensinou. Exemplo de humildade ele deixou. Em cada um de nós, Deus está. Em cada coração, Ele plantou o amor e a paz. Em cada gesto seu, de amor e caridade, contigo Ele estará por toda a eternidade. Em cada um de nós, Deus está. Em cada coração, Ele plantou o amor e a paz. Em cada gesto seu, de amor e caridade, contigo Ele estará por toda a eternidade. Em cada gesto seu, de amor e caridade, contigo Ele estará por toda a eternidade. Ele chegou, sem dizer nada, me estendeu a sua mão e sorrindo me abraçou e tocou meu coração. Logo a multidão se fez naquele dia para ouvir a sua voz. E o que ele dizia, logo a multidão se fez naquele dia para ouvir a sua voz. E o que ele dizia foi numa tarde tão linda, quando o sol se pôs olhando em meus olhos. Assim ele se foi numa tarde tão linda, quando o sol se pôs olhando em meus olhos.
assim ele se foi. Jesus, Jesus, filho de Maria, pra mim apareceu naquele dia. Jesus, Jesus, filho de Maria, pra mim apareceu naquele dia. Foi numa tarde tão linda, quando o sol se pôs, olhando em meus olhos, assim ele se foi. Foi numa tarde tão linda, quando o sol se pôs, olhando em meus olhos, assim ele se foi. Jesus, Jesus, filho de Maria, pra mim apareceu naquele dia. Jesus, Jesus, filho de Maria, pra mim apareceu naquele dia. No alto daquele monte, falava para a multidão, falando com seu jeito simples, mas tocava o coração. Surgia a noite tão bonita e o céu azul todo estrelado, a multidão atenta ouvia aquele ser iluminado. A sua voz doce e singela fez o povo adormecer. Naquela noite tão bonita, curas fez acontecer. Naquela noite tão bonita, curas fez acontecer. Naquela noite tão bonita, brilhou uma grande luz. Do alto daquele monte, falava o Mestre Jesus. Do alto daquele monte, falava o Mestre Jesus. Surgia a noite tão bonita e o céu azul todo estrelado, a multidão atenta ouvia aquele ser iluminado. Quem ama sabe bem o que é o amor, que vem de Deus, do que Ele é capaz. Quem ama não tem tempo pra sofrer, nem se envolver com coisas tão banais. Somente o amor é capaz de transformar os corações e construir um mundo melhor de paz. Pratique então para sempre esse amor
que vem de Deus e que também te faz. Cultive a semente onde estiver, segue sempre amando com fé. Segue sempre amando com fé. Segue sempre amando com fé. É com você, Ademir. Nossa gratidão, Toninho. Obrigado por tudo. Deus abençoe. Deus abençoe. Boa noite para Boa todos. noite a todos. Boa noite, amigo. Boa noite. Tudo bem? Boa noite, Toninho. Tudo bom, querido? Como Um vai? abraço aí. Você Bom também. demais. Com Deus. Um feliz Dia dos Pais para vocês aí. Para nós todos. Feliz Dia dos Pais para nós todos. Boa noite, que Deus nos abençoe. Que assim Nós seja. vamos estar fazendo aqui uma leitura do livro Centelha da Lei, Rafael Lavarini, a editora Alma Nova. Vaidade e misericórdia. A derrota diante do mundo, muitas vezes, vem expressar a vitória da misericórdia divina em sua vida. Provações em que te pareça injustiçado diante dos homens são manifestações das leis da verdade e do amor, te alavancando para o alto. Em vista disso, não temas, não te revoltes, nem te desesperes. A vida, ainda que lhe pareça um mar de sofrimento, é educandário do espírito imortal. A vaidade mundana cega as verdades celestes. Vigia e ouve em teu coração o clamor do profeta Jonas, quando clama ao Senhor da vida. Os que observam as falsas vaidades deixam a sua misericórdia. Jonas 2:8. Vaidade e misericórdia. Nesse sentimento nessas vibrações positivas, nesses sentimentos bacanas da harmonização, vamos acerenar os nossos corações, elevar o nosso pensamento a Deus, agradecer a Ele o dom da vida, a oportunidade da encarnação, agradecer a Jesus, que é o nosso mestre, o nosso modelo, o nosso guia, que nos ensinou a chamar Deus de Pai. E também agradecer a Deus pelos nossos pais aqui na Terra, tanto encarnados quanto os desencarnados. Que uma gotinha do amor de Jesus, que uma gotinha do amor de Deus possa estar indo de encontro a todos esses corações que se dedicaram tanto aos seus filhinhos. Então nós te agradecemos, Deus e Jesus. Agradecemos a espiritualidade amiga, ao nosso anjo da guarda, aos nossos mentores, ao mentor da casa, que os espíritos protetores possam estar ao lado do nosso irmão Antônio José, o instruindo, o amparando, colocando, né, na palavra dele, que possa estar acalentando nossos corações, nos colocando em conformidade com o Evangelho. E que possa também estar abrindo os nossos corações para esse entendimento, para que possamos colocá-lo em prática, vivenciá-lo a cada dia no decorrer da semana. Senhor, esteja visitando todos os nossos irmãos que estão com pensamentos não bacanas, em leitos de hospitais, nas creches, nos orfanatos, nos asilos. Que uma gotinha do seu amor seja derramado em todos esses corações. Nós te agradecemos por essa noite, por esse momento de estudo e reflexão. E esteja conosco hoje, agora e sempre. Que Deus nos abençoe. Sou Antônio, boa noite, que Deus nos abençoe, gratidão. Só tem uma hora. Oi? Vocês estão me ouvindo? Todos? Muito bem. Tranquilo. Bom, então, vamos iniciar o nosso estudo. Foi solicitado e o termo ou o texto que nós achamos interessante chama-se Em Defesa da Vida. Na década de 90, durante uma reunião em Uberaba, na presença de Chico, o seu mentor
entre outras situações e outras questões, solicitou que, através daquele instante, surgisse um movimento, não só no campo espiritista, mas de um modo geral, referente à vida. Uma vez que ele já, naquele instante também ciente, que deixava não só o povo daquele local, o pessoal daquele local, sobre a questão da mudança, da transferência do nosso plano, do nosso mundo de expiação e provas para o mundo da regeneração. Mas ele deixou claro, nessas suas orientações, não só a sua preocupação, mas como de todo uma pleia de espíritos que, evidentemente, são coordenadores do campo evolutivo no nosso planeta, espíritos outros, tanto da estirpe do próprio Emmanuel. Então, aí, juntamente, não só a Federação Espírita Brasileira, juntamente com outros órgãos, de outros cunhos religiosos, todos merecem o nosso devido respeito, lançaram, a partir de então, daquela década, precisamente no ano de 1994, a campanha em defesa da vida. A imprensa deu assim, uma ênfase muito grande. Todas as casas espíritas a nível Brasil, presumo eu que mundo, deram essa mesma ênfase. E a União Espírita lança alguns livretos, tais como esse, que eu não sei se está dando para vocês verem aí, ela, Em Defesa da Vida, olha aí, né? O Melhor é Viver em Família, que também fazia parte, né? Em Defesa da Vida, mais um livreto, aí, ó, Em Defesa da Vida, olha aí, ó. E o mais interessante de tudo é que a coisa surgiu um efeito maravilhoso. Kardec, quanto da sua composição do Livro dos Espíritos, questiona, lá na questão 880, aos Espíritos, o seguinte: qual é o primeiro de todos os direitos naturais do homem? E eles foram taxativos na resposta. A resposta, assim, foi impactante. Eles responderam: o de viver. Qual o primeiro de todos os direitos naturais do homem? E os espíritos que o auxiliavam naquela obra disseram: o de viver. E continuaram: é por isso que ninguém tem o direito de atentar contra a vida de semelhantes ou fazer qualquer coisa que possa comprometer a sua existência corpórea. Ora, se nós voltarmos ainda nessa obra um pouco atrás, na questão 167, ele questiona aos espíritos qual o objetivo da reencarnação. E entre aquilo que lhe foi dado como resposta, resumindo-se, o processo próprio para a evolução desse espírito a cada reencarnação. E essa composição em defesa da vida, ela era baseada em 4 tópicos: aborto, eutanásia, suicídio e pena de morte. Esses eram os tópicos a qual ia se bater, popularmente falando, pesado. Porque já na época, naquela década, a preocupação em relação ao aborto, primeiramente, vamos falar, era altíssima. Fora feita uma pesquisa por um órgão constituído, o anexo à ONU, e que destacou a Holanda e a Suécia, principalmente, como os maiores polos abortivos do mundo. E nós sabemos, vemos aí a questão 880, a resposta de viver, e nós sabemos que o aborto, ainda que de qualquer forma, tem lá o porquê, mas é algo que interrompe essa caminhada, conforme está lá na questão 67, do espírito encarnado. Na Holanda, após essa pesquisa,
Concluiu-se que, entre outros casos, não só lá, mas principalmente lá, que crianças de 13 anos, muitas foram citadas, não nominalmente, evidentemente, como causadoras do processo abortivo. E isso, baseado na proposta dessa questão evolutiva, é algo altamente preocupante. Não é que lá, à medida que foi feita essa campanha, nós vimos que nada estagnou, nada parou. Mas está aí, ou estava aí a partir de então o alertivo. Kardec foi muito claro, à medida que ele abraçou a causa espiritista, ele foi muito claro. Ele trouxe-nos obras, né, que ficariam à posteridade para aquele que iniciava a sua, o seu posicionamento dentro da doutrina espírita, pela dor ou pelo amor. Então, são obras que nos dão assistência, nos dão saber, ou seja, conhecimento, e que nos fazem, principalmente, nos direcionarmos à sua proposta, ou à proposta dos Espíritos. Caminharmos dentro de uma proposta embasada no que Jesus nos trouxe, que é ser justo, que é a lei de justiça, amor e caridade. Ou seja, ser justo, não fazer justiça, ser amoroso e caridoso. Então, ele, quando estava sendo assistido por essas entidades, principalmente por Zéfiro e outros, o Espírito da Verdade, e eles foram muito claros, bateram assim, bem em cima dessas questões, também entre outras. E se nós formos lá na questão 357 do Livro dos Espíritos, embasado no processo do aborto, Kardec pergunta a eles: que consequência tem para o espírito o aborto? E eles falam para ele, conforme está lá: é uma existência inutilizada e que terá que recomeçar. Recomeçar, a todo instante, o espírito, à medida que ele reencarna, ele está recomeçando. Mas eles também foram lógicos em dizer para ele que o espírito, à medida que ele acumula como herança todas as suas questões direcionadas ao bem, ele não retrograda, ele estaciona, ou seja, tudo aquilo que foi acumulado até aquele instante, ou seja, do momento que ele desencarna, foi uma herança acumulativa, trabalhada no bem, na evolução. Tanto que, se você quiser ter certeza do que a gente está dizendo, lá ainda no próprio Livro dos Espíritos, a questão 78, ele fala a respeito disso. Ou seja, o espírito, ele pode viver em mundos menos evoluídos ao qual está vivendo atualmente. Os espíritos são bem claros em afirmar, sim, desde que em missão, ou como missionário. É aí que entra essa questão, quando eles deixam claro que o espírito não retrograda, que ainda que nós podemos pensar e ter uma ideia dos exilados de capela, à medida que ele vai estar num mundo inferior na capacidade moral, ele está lá como missionário, não como um espírito sofredor. Dr. Bezerra de Menezes que o diga. Então, nós vemos aí que é uma existência que ela terá de recomeçar. Existe uma obra de Chico que chama Missionários da Luz. Missionários da Luz. Como é que chama nosso lar? A outra é? Alguém sabe o nome da segunda obra? Os mensageiros. Oi? Os mensageiros? Os Mensageiros, muito bem. Parece-nos que é nessa obra. Ou quase que Missionários da Luz. Que lá André Luiz vivencia
narrado e visto por seus professores, os mensageiros que o acomodavam ou que o dava, não só ele, mas Vicente, condicionamento para que eles viessem a ser o que são hoje em espírito. Ele narra o caso de uma mulher, de uma senhora daquela época, que a sua responsabilidade era com as noites, com as festas, com os bailes. Era uma mulher mundana, digamos assim, e que pouco se autovalorizava, embora tivesse sempre sendo aconselhada. E ela, por várias vezes, ela deixou de dar assim, assistência às próprias palavras que recebia direcionadas ao bem, até que, num certo instante, em uma daquelas noitadas, em uma dos seus bailes, como queira, ela, por processos passados, ela engravida. Mas ela, não passar no inteirinho da sua gravidez, ela via que aquilo estava atrapalhando a sua condição, no seu dia a dia. E ela tenta, de todas as formas, abortar aquele ente que estava no seu ventre. E todos aqueles mensageiros que ela assistia, ou, inclusive, aquele espírito que estava num processo perispírito, voltando à sua origem, e aquele espírito evoluindo dentro do ventre daquela mãe, até que numa certa noite, de tantas tentativas, foi permitido que ela abortasse. E assim foi feito. Só que pela bondade de Jesus, aqueles mensageiros, antes que o fato consumasse por dívidas esclarecidas ou de propósitos de um para com o outro, exatamente para poder trabalharem, se fosse o caso, naquela existência, a evolução tanto de um como do outro, os espíritos interrompem a vida, ou seja, a vida daquele ente ainda no seu ventre, e ela já dá a luz, ou seja, aborta a um ser já morto, popularmente dizendo. Então, nós vemos aí a incursão de uma situação. O quanto é grave essa questão do aborto. Certa época, o Toninho está aí, depois morreu o Toninho, o Carlos Rosa. Quando tivemos uma oportunidade, por algumas companheiras dele, inclusive, de estar trabalhando numa reunião mediúnica, ou seja, dirigindo uma reunião mediúnica no Irmão Eustáquio, lá na Rua Turfa. Numa quarta-feira, em 97, fazíamos um estudo direcionado a esse tema em defesa da vida, quando uma companheira, a casa cheia, uma companheira levanta a mão e fez-nos uma pergunta. Ela foi objetiva e clara em dizer, ela estava acompanhada do esposo, que ela havia feito um aborto. E que ela, embora estivesse já, a partir de um instante, embasado, caminhando dentro da doutrina espiritista, ela não tinha certeza de quais seriam os referenciais futuros. E nós só tivemos a oportunidade, naquele instante, de dizer a ela que ela estava reiniciando uma nova caminhada. Que aquele fato, no seu exato momento, lhe seria abordado, ou seja, no campo da espiritualidade. Mas que ela tivesse fé e não pecasse mais. O que Jesus fala? Vá e não peques mais. E se nós quisermos ter uma ideia a respeito dessa frase de Jesus, os teus pecados estão perdoados. Vá e não peques mais. É só darmos uma lida no capítulo 18 da Gênesis de Kardec. Vocês vão ver a importância dessas palavras de Jesus. Como ele, na sua autoridade, outorgava àquele que vinha a ele buscar, de uma forma ou outra, o seu lenitivo. Ali, ele já
anulava toda a vida ou as vidas passadas, dando àquele companheiro, à medida que ele falava, usava essa frase, uma oportunidade, ou seja, uma nova oportunidade. E foi o que nós dissemos a ela. Continue a sua caminhada e aguarde o momento propício para que você verdadeiramente esteja compensada do erro que assim foi feito. Então, não é fácil. Não é fácil. Nós sabemos que não só pela lei, alguns países do mundo permitem o aborto. Recentemente, nós tivemos um caso aí no Brasil. E Kardec, para quem segue, não especificamente falando do espiritismo, mas que segue um culto ou uma proposta religiosa, sabe qual verdadeiramente que é a lei de Deus. Qual é a lei de Deus? Qual é o mandamento de Deus? Aliás, isso está dentro é um dos 10 mandamentos, quando fala, não matarás. Está lá no Decálogo. E se nós continuarmos ainda, lá no Livro dos Espíritos, ainda na questão 358, Kardec questiona, constitui crime a provocação do aborto em qualquer período da gestação. Ele pergunta aos espíritos na questão 358, e eles respondem, há crime sempre que transgredis a lei de Deus. Uma mãe, ou quem quer que seja, que cometer o crime e tirar a vida de uma criança antes do seu nascimento, ou seja, que impede essa alma de passar pelas provas, olha aí, a que o corpo serviria de instrumento, ou está se formando, é plausível, não de uma condenação, mas de uma reestruturação espiritual. Então, fica aí. Mas aí questiona-se, mas e se a criança, nesse caso, pusesse em perigo a vida da mãe dela? Haveria crime em sacrificar-se? A primeira para salvar a segunda? É um único momento em que eles falam, preferível é que se sacrifique o ser que ainda não existe, a sacrificar o que já existe. Porque este, vai com Deus, Toninho, porque este está, como dissemos, em comunhão à sua questão no âmbito da evolução. Então, fica aí. Outro assunto que foi tratado nessa mesma época, nesse processo da indefesa da vida, referia-se à eutanásia, que nós sabemos o que é. É exatamente o que, infelizmente, acontece muito ainda nos dias de hoje, em todas as partes. Mas, voltando a falar de alguns países da qual a Holanda se enquadra, se encursa, Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Colômbia, aqui na nossa América, Canadá, e ainda em 5 estados norte-americanos, isso é permissível ou é permitido. Agora, isso são aqueles países que têm, dentro da sua Constituição, essa liberação de que a morte seja assistida num caso em que, pela medicina material, do plano material, já não se pode fazer nada. Agora, isso tem muito a ver com a questão da evolução. Nós já tivemos casos aí de companheiros em estado latente, ou seja, fora de si, no leito hospitalar, 10, 12 anos, 15 anos, que de uma hora para outra retornam à sua vida, ou seja, saem do coma e retornam a si. E Kardec também questiona isso. Lá na questão 953, ele questiona isso. Quando uma pessoa vê diante de si um fim inevitável e horrível, será culpada a se abreviar de alguns instantes os seus sofrimentos, ou seja, apressando voluntariamente a sua morte. E os companheiros que estão lá assistindo
são bem claros e lógicos na resposta. É sempre culpado aquele que não aguarda o termo que Deus lhe marcou para a sua existência. E continuando, e quem poderá estar certo de que, malgrado as aparências, esse termo tenha chegado, de que um socorro inesperado não venha no último momento? E não duvidemos disso. Talvez nós não tenhamos a capacidade, embasada no processo ou na existência que vivemos, como espíritos ainda em expiação e prova, no nosso meio. Mas para Deus nada é impossível. Nós podemos citar aí o caso de Lázaro. Que, segundo a sua irmã ou as suas irmãs, estava morto há quase 5 dias. E eles, de todas as formas, viram ali que o ideal, que não deixou de ser um eutanásia, é dar final em tudo aquilo. O pouco que estava ali sendo feito, as orações em redor daquele companheiro, à medida que cessasse, era um processo eutanásico que estava a ser acometido. E nós vimos que Jesus chegou lá e falou: Lázaro, dorme. Ainda nessa questão, tão grave que é esse processo, Kardec, não tão satisfeito, ou seja, achando-se incompleta a resposta, ele abrevia e pede aos espíritos como a próxima, ou seja, a questão ainda na 953, concebe-se que, nas circunstâncias ordinárias, aí ele enfoca não só a eutanásia, mas a questão de um suicídio não comensurado ou feito por si, mas auxiliado. E ele tem como resposta, entre outros, que todo e qualquer ato é uma falta à submissão e à vontade do Criador. Então, qual que é o papel, no caso nosso, nos dias de hoje? Mas peraí, eu não sou médico, eu não tenho ainda um familiar nessas circunstâncias. O nosso papel é estar sempre levando essas mensagens a todos aqueles aos seus corações toquem, e que, por sua vez, não cometam um tal erro ou absurdo, em que irá lhe pesar muito na sua evolução. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, lá no item 27, Kardec esclarece muito a respeito disso. Sobre aquela questão de por termo, né, as provas do próximo. Porque o que ele está dizendo nesse instante é o que nós estamos tentando dizer, então. É que à medida que a eutanásia é consumada, nós estamos, como está escrito lá, dando termo às provas desse companheiro. Então não nos cabe tal atitude no apoio, mas sim mostrarmos àqueles que podem chegar perto desses consumadores que possam rever tais atitudes. Ainda na consumação
impactante desta proposta em defesa da vida, o outro tópico que muito fora citado e altamente preocupado na época, dizia-se a respeito da pena de morte. Caso esse que o nosso país, dentro da sua legislação, não acata, não imputa, não põe-se em prática. Mas inúmeros estados dos Estados Unidos, ainda, não só, além de outros, também na Europa, no Oriente, utilizam esse propósito como abreviação daquele que, evidentemente, é julgado para tal. Uma coisa muito interessante que eu entendo é que apagar o erro, isso vai nos dar o condicionamento para que tal se faça, por autorização, possivelmente, daqueles que regem as nossas vidas no processo das reencarnações. Ou seja, Deus é o único que poderá nos perdoar, dando-nos novas oportunidades, como nos dá. Nos dá tantas oportunidades dos nossos erros, que dá-nos um presente que é em curso como talvez o maior tesouro que o homem tem, que é o livre-arbítrio. Porque esse livre-arbítrio dá-nos a oportunidade de que nós possamos qualificar a nossa proposta, ou esse ou aquele caminho. É o caso das chamadas portas, né, que Jesus esclarece lá para nós. Então, ainda alguns países do mundo têm na sua legislação a pena de morte. Nós podemos citar, por exemplo, aquele governante iraquiano Saddam Hussein, que foi enforcado em praça pública. Outros o fazem através de fuzilamentos, outros através de câmaras de gás ou cadeiras elétricas e por aí afora, isso é muito comum, como disse, nos Estados Unidos, né? E Kardec não fica para os outros, ele questiona a respeito. Então, lá na questão 760 do seu livro, ele pergunta: desaparecerá algum dia da legislação humana a pena de morte? E olha que os espíritos são, assim, muito calorosos na resposta. Incontestavelmente desaparecerá e a sua supressão assinalará um progresso da humanidade. Isso é a resposta em parte, o que está escrito lá, o teor da resposta. Quando os homens estiverem continuando, mais esclarecidos, a pena de morte será completamente abolida da terra. Não mais precisarão os homens de serem julgados pelos homens. Olha só que coisa interessante. Mas eles são claros. Refiro-me a uma época ainda muito distante entre vós. Olha, como nós dissemos, o processo reencarnatório é aquele que nos dá oportunidades. Ou seja, o espírito, que ele reencarne, que ele se materializa ou utilize uma massa corpórea, para que ele possa, utilizando do seu livre-arbítrio, através das situações, das vivências, se coordenar para que possas, então, tornar-se um espírito puro e oferir, quem sabe, ainda que há milhões de anos ou de existências, novas existências, este mundo que é dos espíritos puros. Onde lá o espírito há de conviver com o seu semelhante dentro do campo da energia salutar. Mas, ainda que eles disseram no final dessa resposta, refiro-me a uma época ainda muito distante de vós. Mas uma casa começa-se pela base, não é nem pelo alicerce. Uma casa começa-se pela fundação, que são as suas ideias. Porque as nossas ações
Elas iniciam-se através do pensamento. É o primeiro passo. Assim é uma construção. E após isso, à medida que é alicerçada, tijolo por tijolo. Cada existência é um tijolo desse. E por aí nós vemos o quanto eles falam, eles se referem a essa época ainda distante. Mas que ali, naquela construção, está sendo colocado tijolo por tijolo. E, igualmente, cada existência nossa. As mudanças, as transformações no campo da moral. Emmanuel fala ao homem um condicionamento de vivência dado duas opções, duas situações se consiste, que é no campo da razão e no campo do sentimento. Essa é a constituição do ser materializado. Mas que elas possam trabalhar dentro da unanimidade, é necessário o equilíbrio. Ele deixa isso lá. Nós sabemos que Kardec dá-nos um decálogo quase que permeia com o decálogo trazido por Moisés. Lá na questão 648 do mesmo livro, ele fala e relaciona, ou seja, ele recebe a relação das leis divinas ou naturais, lei de adoração, e que bate. Qual que é o primeiro mandamento? Amarás a Deus sobre todas, é isso mesmo? Tá, para aí. E a primeira lei natural é a lei de adoração. Elas se coadunam. E lá nós temos outras. Lei de destruição, lei de progresso. E ele, na questão 761, que é a próxima, ele cita muito claro sobre a lei de conservação. E ele questiona. A lei de conservação dá ao homem o direito de preservar sua vida. Não usará ele desse direito quando elimina da sociedade um membro perigoso, ou seja, assassinar um bandido, um elemento de alta periculosidade. E os espíritos são claros em dizer o seguinte: há outros meios de ele se preservar do perigo, que não matando. Demais, continua ele, é preciso abrir e não fechar ao criminoso a porta do arrependimento. Nós sabemos que se a gente for levar isso ao pé da letra nos dias de hoje, onde nós vivemos uma falta de segurança muito grande, é assim meio, não é? Meio difícil até de aceitar essa situação. Porque aqueles hoje que vêm ao encontro com uma proposta, ou de assalto e por afora, ele vem a nada perder. E nós vemos aí assassinatos, nós vemos aí outros tirando a vida por motivos, e são diversos. Agora, isso é culpa do próprio homem, essas situações. Esse crescente número de falta de segurança ou da criminalidade é culpa 100% do homem. Porque o espírito, ele em momento algum, ao seu processo de reencarnação, reencarnatório, naquele exato momento que nós citamos, do seu período gestativo em relação ao perispírito, ele nada daquilo promete, ou nada disso promete naquele instante. Porque eu vou ser um grande assaltante, eu vou ser um elemento altamente perigoso, eu vou ser um assassino em série. Não. Deus não permitiria isso. Então, essa situação é culpa única e exclusivamente do ser humano. E nós sabemos, com certeza, qual que é o principal suporte para essa situação. É a falta de Deus ou de Jesus, ou, no mínimo, da religiosidade nos corações.
quão maravilhoso é para cada um de nós abrirmos, ainda que uma vez semanalmente ou na semana, o culto do Evangelho. Lá no livro de André Luiz, parece que nesses Os Mensageiros, ou em Nosso Lar, uma das filhas de Kardec já tinha um vasto conhecimento da espiritualidade, da questão espírita, e lá, num exato momento que é feito um culto evangélico lá, é dada a uma criança, parece, de 9 a 11 anos, a oportunidade de que ele lesse, no início daquele suporte de luz, que era o culto, uma página do Evangelho. Então, resumindo, talvez a falta de evangelização no lar. E nós sabemos que é o nosso lar o primeiro celeiro onde a luz deve ser permeada tanto quanto que ali existem. Então, esse é outro fato que nós, diante diante da preocupação na época, dá-nos a oportunidade de que nós ainda, já embasado no conhecimento que temos, possamos fazer alguma coisa, no mínimo, evangelizar os nossos familiares, ou auxiliar aquele que ainda não sabe verdadeiramente o que é um culto no lar, ou uma leitura diária ou semanal do Evangelho, a fazê-lo. Então, cabe-nos, como religiosos, como crentes que somos, naquele que é o Pai, fazer a nossa parte. O Cristo é muito claro quando ele fala lá no Sermão do Monte, no certo instante, que se nós batermos, a porta não será aberta. Se nós pedirmos, não será dado. Está lá. Bater se vos abriciar. Como está lá no capítulo 7 do Evangelho de Mateus. No final do Sermão do Monte. Então, essa é uma responsabilidade de cada um de nós. Ah, mas, sim, a todos aqueles a qual visualizamos são o nosso próximo. E a eles nós temos as nossas, não obrigações, mas as nossas formas de auxiliá-los ante os seus sofrimentos, as suas angústias. Então, a pena de morte é algo que também era fator preocupante. E, por último, em curso naquele processo, estava o suicídio, que era um dos fatores também altamente preocupantes. Já naquela época, quando surgiu a necessidade desse movimento, foi feita no estado de São Paulo uma pesquisa. E essa pesquisa concluiu-se que, naquele estado, o maior índice de suicídio estava dentro da polícia militar, naquela época, na década de 90, para vocês terem uma ideia. Homens que são preparados para conservar não só a sua, mas a vida do seu semelhante, se enquadravam no maior índice de suicídio daquelas pesquisas na época. Por um motivo ou algum motivo, isso era fato. Porque aquele que é preparado para sermos um defensor, ele verdadeiramente tem que ser preparado nos campos que nós citamos, que Emmanuel nos trouxe, que é no campo da razão, racional, e no campo do sentimento, ou seja, no campo da emoção. Ele é um homem preparado para isso. E esse é o seu dever, nos auxiliar
legalmente dentro da lei do homem, mas prazeirando-nos dentro da lei divina, da lei de Deus. Agora, o que houve? O que seria isso? Qual a causa? Desgosto? Arrependimento de fatos? Fatos rotineiros? E Kardec tem respostas a respeito dessa questão do suicídio. Se nós voltarmos lá no Livro dos Espíritos, na questão 943, os espíritos questionam a ele de onde vem o desgosto pela vida que se apodera de certos indivíduos sem motivos que o justifiquem. De onde vem o desgosto pela vida que se apodera de certos indivíduos sem motivos que o justifiquem. Ele é lógico, muito claro na sua pergunta. Por quê? Qual a razão, uma das razões? E olhem, quando vocês forem questionar, estudar essa questão, o que os espíritos devolvem a ele como resposta. Efeito da ociosidade, falta de fé e muitas das vezes de saciedade. E continuam eles, para aqueles que exercem suas faculdades com fim útil e de acordo com as suas aptidões naturais. O trabalho nada tem de árido, e o homem se engrandece pelo trabalho. O trabalho nada tem de árido, e a vida se escoa com mais rapidez. Engraçado que nós, homens que trabalhamos, que ajustamos, que auxiliamos, se nós olharmos todos os dias no espelho, nós vamos ver que alguma coisa está diferente de nós. É isso que eles querem dizer. E a vida se escoa com mais rapidez. Continuando na resposta. Supostas as suas vicissitudes, com tanto mais paciência e resignação, quanto mais age, os espíritos concluem, tendo em vista a felicidade mais sólida e mais durável do que este espera, ou de que espera este companheiro. E olha, ele não fica por aí. Talvez o mais pesado é a próxima questão, a de número 944. E ele vai direto àqueles companheiros que o auxiliava e questiona. Tem o homem o direito de dispor da sua própria vida? Olha o que ele recebe como resposta. Não. Os espíritos. Não. Somente Deus tem esse direito. E continua. O suicídio voluntário é uma transgressão da lei de Deus. Ora, se nós voltarmos a citar lá as leis divinas ou naturais, tem uma delas que tem um nome em comum, lei de destruição. Assim, a grosso modo, dá-nos uma ideia esquisita a respeito. Mas, peraí. Lei de adoração, lei de sociedade, lei de progresso, lei disso, mas aqui... Lei de destruição é exato. Que é nada melhor do que esse termo, do que essa palavra. Porque não é destruir. Reiniciar. Essa destruição, esse termo significa reiniciar. Então, não cabe ao homem. Ou seja, os espíritos são claros em dizer que eles transgridem uma lei natural, a lei divina. E é aí que nós vemos que aquilo, como falamos, que ele não retrograda o espírito, mas que ele estaciona, com todos os seus ideais, com todo o progresso que ele se acertou em cada estada, ou cada reencarnação, como queira, essa faz parte dela. Aí sim, ele virá com novas ideias em uma nova vida. Quem sabe, né?
como doador de sangue, uma constância, e muitas outras situações para amenizar o suicídio praticado. A gente sabe que o suicídio tem várias causas, né? Principalmente no campo das emoções, também no campo da razão, mas mais no campo das emoções. Talvez uma perda do seu amor verdadeiro pelo sexo oposto. É uma perda de uma vivência com filhos que, de uma forma ou de outra, tornaram-se instrumentos de situações atípicas. Então, isso está dentro da composição do campo do sentimento. Mas também outros, como nós já vimos aí. O japonês ele tem o hábito, até achando que mantém a sua honra, à medida que ele fale, que ele quebra profissionalmente, por afora, ele vai na frente da cama e dá um tiro na boca, achando que ali ele está. Pagando a sociedade por aqueles atos praticados. E continuando, os espíritos são claros com Kardec. Na próxima questão, que seria um pouco à frente, na 952, eles perguntam o seguinte, Kardec pergunta o seguinte a eles: comete suicídio o homem que parece vítima de abuso de paixões, que eles sabiam que iriam apressar o seu fim, mas às quais não lhe foi possível resistir, porque o hábito as transformou em verdadeiras necessidades físicas. Então, é algo que a gente tem que fazer uma análise, mas muito bem fracionada a questão. E eles são claríssimos em dizer que este é um suicídio moral. É o que nós falamos agora. E continuando eles, não compreendeis que, nesse caso, o homem é duplamente culpado, olha só. Há nele falta de coragem, bestialidade, esse é o termo usado, e além disso, que é o pior de tudo, o esquecimento de Deus. Certa época nós escutávamos uma palestra do Honório, nosso querido amigo Honório de Onofre Abreu, quando nós tivemos a grata satisfação de, durante 16 anos, fazermos parte daquela faculdade, que é o Grupo Emmanuel. Ele, no inteirinho da sua palestra, abriu-nos um exemplo sobre um elemento abastado, muito rico, cheio de posses, mas que vivenciou uma infelicidade no campo da paixão em relação à sua mulher, à sua esposa, e ali aquele casamento acabou se desfazendo. E que numa manhã de domingo, diante de todos os fatos, ele sentiu que toda aquela riqueza material não seria ali suficiente para emanar, ou seja, simplificar a sua dor no campo da emoção, partindo, evidentemente, da sua proposta moral, tenta um suicídio, ou estava a tentar. E naquele exato momento que ele se punha com a arma no ouvido, o portão da sua casa, ele escuta alguém batendo no portão da sua casa. E ele, isso num domingo de manhã, não vou, abro, não abro, e ele pensou-se assim: um minuto a mais, um a menos, não vai mudar a minha proposta. Deixou a arma sobre a mesa, foi até o portão, abriu o portão, olhou para um lado, para o outro, não tinha ninguém à sua frente, mas olhou a uns 100 metros, estavam subindo 2 irmãs de caridade.
E de relance ele olhou dentro da sua caixa de correio ao lado do portão, por ele chamado de santinho, ou seja, uma mensagem dessas edificantes, que nós distribuímos, que eu tive a grata alegria de, em 29 anos de campanha do Quilo, distribuí-la a cada um a qual batesse a sua porta. Ele pegou aquela mensagem, a princípio não se interessou, com ela na mão entrou. Mais uma vez, colocou a arma na mão para consumar um fato. Mas alguma coisa, talvez, aqueles que estavam ao seu lado espiritualmente tentando impedi-lo do fato da consumação, deu-lhe a ideia de que lesse aquele santinho. E ali, após a sua leitura, ele entra em lágrimas, em choro compulsivo, guarda aquela arma, e no dia seguinte, ele vai embasado no local que estava escrito no pé da folha, daquele santinho, daquela mensagem, até aquele local, onde se reuniam aquelas irmãs de caridade, e na presença da superiora, ele fala: ontem de manhã me aconteceu um fato. Muito interessante. Eu estava propenso e pronto para cometer esse ato, quando, de repente, ouvi um barulho de batida no meu portão, ele explicando para a madre superiora do convento lá. E, à medida que eu li, a minha vida se transformou, ou seja, eu passei a dar-me mais valor. E eu vim aqui, se a senhora me permite, para conhecer aquelas que me foram as doadoras de uma nova oportunidade no campo da vida material. E ela disse para ele: olha, eu até gostaria, mas são em torno de 400 companheiras que saem a 2 vezes por mês para fazerem esse trabalho de levar uma palavra de Jesus àqueles a qual a porta é batida. Eu não sei como faço, a irmã Flor. Ele falou: não precisa, irmã. Naquele exato momento, em consideração, ele deixou ali uma gratificação satisfatória para as obras daquela casa e foi embora com uma nova proposta, novos passos. Aquele homem saiu do desespero naquele instante. E se nós, ainda, Kardec não satisfeito, lá nessa questão 952, ele abre a letra A com uma pergunta: será mais ou menos culpado do que o que tira a própria vida por desespero? Ou seja, aquele homem que ia cometer o caso seria mais ou menos culpado? E eles respondem: é mais culpado porque tem tempo de refletir sobre o seu suicídio. Olha para vocês verem. É mais culpado, será mais ou menos culpado do que o que tira a sua própria vida para o desespero? O homem que faz isso. E eles dizem a Kardec que ele é muito mais culpado, porque teve tempo para refletir antes do ato. E eles continuam. Naquele que o faz instantaneamente, há por vezes uma espécie de desvario que tem alguma coisa da sua loucura ou da loucura. O outro será muito mais punido, porque as penas são sempre proporcionais à consciência que se tenha das faltas cometidas. E esse processo do suicídio, meus irmãos, ele não vai acabar nos dias de hoje. A posteridade não vai, que são espíritos tais como esse que estava falido, que falam. Mas ainda assim, eu repito para vocês, falta do evangelho, falta da crença num ser, em Deus, em Jesus, e falta da luz dentro do seu lar. Jesus fala, foi muito claro ao dizermos: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E vence ao Pai
somente por meu intermédio. O nosso tempo chegou, faltam 2 minutos, e eu gostaria de deixá-lo ciente de uma situação. Pensem nisso. Aquele que bate à porta de uma casa espírita, que é o nosso caso, ainda que que vá pelo amor ou pela dor, ele busca oportunidades através das respostas que lá ele encontrará, principalmente por aquele que é qualificado no atendimento fraterno. E ele sintetiza todo esse companheiro lá na casa espírita, que é o nosso caso, como um homem de luz. E ainda no Sermão do Monte ele nos fala, lá no capítulo 5 de Mateus, assim que brilhe a vossa luz. Então, muito obrigado a cada um de vocês pela oportunidade. Jesus abençoe vocês. Né? Então, nós vamos levar os nossos pensamentos a Jesus, aos mensageiros que deram-nos a oportunidade para que essa noite pudéssemos estar juntos mais uma vez, imbuídos na sua palavra, na sua proposta, que é manter essa luz, que é levar aos seus, ou a tanto quantos, a boa nova. É o que Jesus pede aos seus promovidos apóstolos naquele momento. Lá no livro de Marcos, no capítulo 16, verso 15, que eles fossem a todos os cantos do orbe e levassem a boa nova a todos que dela necessitavam. E assim, nós agradecemos a Ti, Jesus, por essa oportunidade de sermos aqui os seus edificadores para que essa luz permaneça em nossos corações. Para que essa luz possa, Senhor, modificar propostas, atos, situações. Deixamos claro aqui o nosso agradecimento mais uma vez. E rogando a Ti para que Teus mensageiros possam, através das nossas propostas no campo da emoção, levar a companheiros outros em hospitais, leprosários, hospícios, como queira, hospitais da doença mental, esse lenitivo, essa qualificação como balsa edificante à proposta de cada um. Que nós sejamos, Senhor, como nos qualifica como sal da terra, edificadores da sua bandeira. O nosso agradecimento mais uma vez a Ti e a tanto quantos aqui presentes do campo material, tanto quanto no plano espiritual. Que assim seja. Que assim seja.